Oi, gente, eu sou a Ana Paula. Oi, gente, eu sou o Kenji. E eu sou a Rubi. Nós somos 3 pessoas livres. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa agora. Mas estamos aqui gravando podcast. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre liberdade. Será que ela existe? Nós vamos descobrir nesse episódio, ou não. Ou não, né? Ou não. Porque nós somos livres para concluir qualquer coisa ao final desse episódio. Inclusive nada. Exatamente. Sim. Isso é liberdade? Imagino que sim, né? A gente só tem 2 opções, né? Ou concluir ou não concluir, mas de alguma forma a gente tem uma opção aí, né? Eu me sinto livre tendo pelo menos 2 opções, no mínimo. Vocês se sentem livres? Assim? É um bom conceito de liberdade, inclusive, né? Quanto mais opções eu tenho, mais livre eu sou. Imagino que sim. Tem um teórico que fala sobre isso, né? Eu não sei o nome dele. Gold-Diamond, sei lá. Gold Diamond, esse. Ele fala sobre isso. Para ele, quanto mais opções, mais livres nós somos. Vamos pensar, se a gente pensar no pessoal da pandemia agora, né? Quem tinha a opção de ir para o interior, quem tinha carro para poder, sei lá, dar uma voltinha, quem tinha, sei lá, casa em Paris, se sentiu mais livre, né? Talvez, do que não tinha opção nenhuma. Que não ficar preso dentro de casa com a sua família. Às vezes no mesmo cômodo, né? Sem muito... sim. Então, liberdade depende de você ter acesso aos meios para ter várias opções? Não, tem que falar os meios de produção. Esse é o hino aqui da nossa... Também. Porque o liberalismo... Sim. Não, eu imagino que não tem a ver só com os meios, né? Eu não preciso necessariamente ter muitos recursos, mas eu preciso me sentir que eu tenho opções, né? Que eu não tenho só aquela opção. Pois é, mas da onde vêm as opções? Será que não é a gente que precisa criar essas opções? Que não precisam ser opções tão difíceis, tão caras, tão custosas, tipo a casa em Paris. Né? Sim. Será que a gente não pode criar outras opções? Será que se eu tiver opções dentro de casa? Sim, vai. Parte de habilidades, né? Vamos parar para pensar assim, tipo... Eu posso ter, quanto mais habilidades em um contexto específico eu tiver, mais livre dentro daquele contexto que eu tenho. Pode ser que eu tenha muitas habilidades, mas por qualquer motivo, eu acredite que eu não tenha, ou então eu tenho qualquer outro tipo de dificuldade nesse sentido, e a minha liberdade também vai ser restringida, porque me faltam outras habilidades no outro campo, né, cognitivo, talvez, para lidar com isso, para gerenciar essas coisas todas. Eu acho que tem a ver com meios, né? São meios, mas aí, olhando esses meios de um conceito amplo, né? Meios em termos de como fazer as coisas, de que forma pensar a coisa, de que forma lidar com o que se sente. Tem que ter um repertório mínimo. De que forma ir para Paris, né? Também. Tipo, tudo tem que partir de habilidades, né? Aquela psicóloga que tu me mandou, psicóloga viajante, ela vai para ela inventou uma brincadeira, eu não li direito tudo, então eu posso estar falando errado, mas parece que ela inventou tipo uma brincadeira que era assim: se eu não estivesse aqui, onde eu estaria? E aí ela começava a ver as ruas de São Paulo como se fossem as ruas da Rússia. E aí ela começou a ver mais beleza em São Paulo, por exemplo, tentando imaginar que ela estava em outros lugares. Será que a gente fazer isso é uma forma de liberdade? É isso que tu está tentando dizer? Na hora que tu falou, me lembrei logo dessa brincadeira dela. Deu criar um ambiente. Deu criar um ambiente. Qual é o link? Não sei, na hora que tu falou,
Digamos que eu esteja no orfanato, sendo bulinada por todo mundo, e eu não sabe quem são meus pais, e eu N tô Whitney. N. Neste contexto, eu acho que é liberdade, sim. Eu consegui criar mundos na minha cabeça para Sim. sair disso, né? E, inclusive, muito saudável, muito salutável fazer isso num contexto como esse. Acho que depende totalmente do contexto, né? Se eu tiver em Belém, sonhando que eu estou na Rússia e não conseguindo lidar com o meu dia a dia, sei lá, pode ser o contrário, né? Pode ser que eu esteja com a cabeça na Rússia e esteja deixando as coisas Belém passar, né? A Ananindeua passar. Pode ser que eu fique presa na fantasia. Na fantasia de que aqui não é aqui, né? E qual é a vantagem de aqui não ser aqui? Então, qual é a validade que tem eu ficar fingindo que eu estou em outro lugar? Uma hora eu vou ter que encarar que eu não estou. Que talvez eu nunca vá para a Rússia, sei lá. Mas talvez variar um pouco o ambiente, ou seja de forma física ou imaginária, isso pode te permitir desenvolver outras habilidades que não estavam sendo apresentadas naquele contexto, né? Se você entra em contato com a variabilidade, ela pode te ajudar a resolver as situações presentes ali que você já tentou de algumas formas e o ambiente não te suscita novas formas, né? A não ser que você tenha contato com outras coisas. Desde que eu não use isso sempre também, né? Se eu começar a usar isso sempre... Mas se a pessoa usar sempre, ela se muda, né? Mas os problemas não sei se você, mudam. Gente, mas assim, eu tenho super inveja de quem chega e fala assim, quando eu tinha 18 anos eu resolvi fazer um ano sabático. Aí eu fui para a Ásia, eu fui visitar a Tailândia, né? E aí conheci lá, enfim, os tigres asiáticos, né? E aí voltei com outra cabeça, porque acho que é por aí que tu tá falando, né, Rubi? Tipo, talvez o que esteja no nosso mundo hoje não esteja nos propiciando coisas que uma experiência dessas poderia proporcionar, né? E aí, quando tu chega, pode ser que tu sejas, de fato, outra pessoa. Não necessariamente... Eu acho que quem fala isso é despeitado, porque não pode ir para um ano sabático. Ele fala mal. Fala mal da pessoa. Se ela for e voltar com novas habilidades e isso facilitar que ela solucione os problemas dela, então sim, ela deveria fazer isso sempre. Ao invés de ficar presa no problema, remoendo, sem variar nada no repertório dela. Aí não adianta. Ficar só sofrendo e não modificar, não dá resultado. Se ela tem a opção, então é isso. Se ela tem a opção de sair daqui e criar essas habilidades longe desse ambiente que é difícil, ok. Né? Se a gente não tem essa opção, o que a gente faz? Como tem menos liberdade do que essa pessoa. Tem menos liberdade. Mas isso significa que essa pessoa não tem liberdade, que ela não tem recursos aqui que ela pode utilizar? Acho que a primeira coisa, não sei vocês, né? Na minha vida, os momentos em que eu estive em maior sofrimento ao longo da minha vida, eu tinha vontade de ir embora, eu tinha vontade de sumir, de fazer, né? Road trip. E eu acho que nisso tá sim uma esperança romântica de aprender alguma coisa na jornada que possa ser útil para a minha vida. Não necessariamente uma proposta de fuga eterna da coisa. Mas porque tem momentos da nossa vida que a gente olha para todos os lados e não vê muita saída, né? E está engasgado mesmo, está se sentindo numa situação que é incontrolável naquele momento. A gente só quer ir embora, a gente só quer sair. Né? E nesses momentos, pode ser até que sugerir coisas novas é uma coisa que a pessoa não dá conta, né? Assim, eu não dava conta naqueles momentos, assim, de coisas tentar novas? nada novo. Eu só queria sair fora. É mesmo? Mesmo em casa, assim? Tu não tentava nada novo? Não.
Não sei, bater na parede, gritar, berrar. Não, porque eu tô pensando em coisas mim. novas. Quando eu era adolescente e eu tava me sentindo assim, que eu criei tanta coisa, gente, que eu não sei. Aí eu vi N, super me identifiquei, porque eu era ela mesma. Eu criava um mundo imaginário ali de Ana Paula, e aí eu meditava, eu acendia incenso, aí eu dançava, eu inventava que eu tava, sei lá, numa floresta. Eu era muito louca. Uma menina muito criativa. Lia, aí eu fazia academia em casa, eu inventava, eu botava na Raulan, sábado à tarde, e ficava malhando com banco, sabe? Com o banquinho que tinha lá em casa, com arroz, sei lá, fingindo que eu tava na academia, sei lá, fingia que eu tava em vários lugares, porque eu não tava feliz ali, talvez, naquele lugar. Então eu tive opções, assim, eu criei minhas opções para lidar com o que estava difícil de lidar. Então, eu fico pensando, será que tu também não criou? Porque tua adolescência também foi bem criativa, né, Kenji? Foi? Não acho. Não acha? Minha adolescência Foi foi emulador de Super Nintendo. Olha aí. Basquete. Jogava basquete? Violão. Basquete? Nunca soube disso, olha. Não? Não. Jogava demais basquete. Olha aí. De sair do colégio e ir para a quadra meio-dia. Tomar só uns pocabuchos e ficar jogando. Olha aí. Meio-dia porque era o horário que tinha livre. Né? Eu não tinha essa opção, eu tinha que ir direto para casa. Às vezes eu ia para um veterinário que tinha no caminho de casa, e aí eu ficava lá brincando com os bichinhos. Quando eu vi o horário, eu já estava atrasada para chegar em casa. Mas era o máximo que eu podia fazer. O resto era tudo dentro de casa, então eu tinha que criar aquele ambiente lá para ser minimamente aceitável, para ser divertido, né? Para uma adolescente que está doida para sair de casa, passear e ver amigos. Liberdade é estar no controle, então? Talvez. Da própria vida? Imagino que sim. A gente ter a consciência. Alguma forma, né? A gente ter a consciência, talvez, né? Autoconhecimento o suficiente para saber o que é importante para mim e ter controle sobre isso. Será? Sobre as escolhas situações que eu tenho ou não? A gente se sente sem liberdade. Situações que a gente não controla absolutamente nada. Né? Situação onde você gostaria que algo fosse diferente, você gostaria de fazer algo, de viver algo, e você não está no controle de fazer isso acontecer. Será que é isso? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, eu não estou no controle agora, mas se agora eu criar condições para ficar bem aqui nesse ambiente, pode ser que lá na frente eu esteja no controle, sei lá. Tô pensando na pandemia mesmo, vamos pensar. E aí, tu estás livre agora? Talvez não. Tu não está no controle da coisa que tu pretende alcançar no futuro? Acho que não. Eu tenho que ter autocontrole. Acho que é o que tem trazido mais dificuldade para as pessoas nessa pandemia, ter autocontrole. Então, elas não estão no controle agora. Talvez elas não estão tendo ganhos nenhum, ficando em casa agora. Mas elas vão ter no futuro. Né? Se todo mundo resolvesse ficar em casa, talvez a pandemia já tinha acabado. Se todo mundo tivesse realmente, né, aderido ao distanciamento social. Sim. Mas as pessoas tinham escolhas. Elas podiam sair agora na rua, pegar o vírus, não pegar, sei lá, correr risco ou não. Pensando no agora, não no futuro. E aí, por isso que a gente está aqui. Eu estou me sentindo meio descolado da realidade já, falando de quarentena, de alguma forma. É como se a gente estivesse fazendo isso sozinho. Essa é a minha realidade. Mas a gente está falando, mas a gente está falando justamente disso, dessa liberdade que essas pessoas estão tendo agora, que não estão tendo autocontrole mais. Acho que elas tiveram por muito tempo até, né? 3 meses. É um tempo razoável
Mas 3, 4 meses, elas conseguiram algumas, não foi todo mundo, né? Ficar em casa pensando, a pandemia vai acabar. Vamos ficar em casa por enquanto. Mas agora parece que ninguém mais tem autocontrole. E aí deve ter um limite mesmo, né? Se eu deixar um bolo mas na frente de uma pessoa, come 2 horas, 10 horas, uma hora essa pessoa vai comer, né? Mesmo que tenha uma consequência muito boa lá na frente. E o que seria a consequência muito boa na frente para as pessoas agora? Ninguém morrer. Sei lá. Alguém da família não morrer? Sei lá. É estranho, né? Porque não tem a consequência. É não acontecer alguma coisa muito, muito. Mas não consequência. Talvez o controle seja frágil. Uhum. Então por que a gente não tá lá fora? Porque pra mim é de boa ficar em casa. Pra mim também. Então quanto Mas tu não queria estar em Fortaleza? Queria. Mas eu sei que eu posso ir pra Fortaleza. Mas eu sei que eu posso ir pra Fortaleza. Tá, tudo bem. Não quer ir, problema é teu. Mas São Luís tu ia querer ir. Que eu sei. Eu ia. Eu ia. Então pronto. Olha aí. Mas será então é isso? Será que a gente, sabendo que a gente tem opção de ir algum dia, sei lá, acabou a pandemia, eu posso comprar uma passagem e ir para onde eu quiser, fazer as coisas que eu quero A fazer. gente volta à questão dos meios. A gente tem os meios. A gente pode escolher usá-los ou não. Isso. E essas pessoas não têm os meios? Será? O cara que está lá em Salinas, deixando o carro dele atolado na areia, não tem meios? Tem, ele tem os meios e usou os meios. Ele só não tem autocontrole. E perdeu os meios. E saiu na hora da melhor piada, cara. Ah! E a água levou o meio dele embora. E agora os meios estão no meio do mar. Ele tem. Não é isso. Ele vai comprar os meios novos. É isso. Será que é uma ideologia, então, que é diferente? Então, todos temos liberdade de escolha, uns mais do que outros, uns têm mais meios do que outros, mas alguns têm uma outra coisa que controla ainda mais esse comportamento. Porque a liberdade não pode ser só a opção de escolha, né? Deve ter várias variáveis. Tem a opção de escolha, pensando agora tem reforço, tem o aversivo envolvido, sei lá. Eu estou pensando agora em perspectiva. Né? Eu lembrei de uma frase que, enfim, está no meu calendário do escritor. Vou ler aqui, tá? A ficção nos completa. Nós, seres mutilados, a quem foi imposta a atroz dicotomia de ter uma vida apenas e a capacidade de desejar 1000 vidas. Né? Quanto mais... E isso não é igualitário, né? Essa capacidade de desejar 1000 vidas é uma coisa que é construída. Né? Você pode construir isso ou não. Quem tenha essa construção, de alguma forma, é mais livre de que quem não tenha, numa situação, por exemplo, como essa da pandemia. Quem tem essa construção se sente mais preso do que quem não tem perspectiva, não tem outra coisa. Como que é? Como que seria aí processado isso? Ao mesmo tempo, essa frase, ela fala justamente disso, né? Do quanto que a ficção ocupa esse espaço que é deixado vago pela nossa própria vida, né? Quanto mais a gente tenha esse tipo de construção, mais a gente pode desejar uma coisa diferente do que a gente tem. E quanto mais a gente tem esse tipo de desejo, não sei, eu estou viajando aqui, mas a ideia é, será que isso ajuda ou atrapalha num momento como esse? Faz sentido? Desejar várias coisas? E sentir que eu posso desejar essas coisas, que eu posso ter essas coisas? Ou sentir que eu não posso, ou sentir que eu não tenho. Desejar. Acho que ao desejar várias coisas, isso pode ser força motriz para eu procurar variar o que eu estou fazendo, experimentar outras coisas. Mas
À medida que você tenta experienciar o mundo, dependendo do que você deseja alcançar, você pode também quebrar muito a cara e isso ser bem frustrante, bem desgastante, né? Bem desmotivante até. Uhum. Então, eu posso desejar, mas eu tenho que ter recursos para desejar. Para realizar o desejo. Para realizar. Poder alcançar aquilo que você gostaria. Ou será que apenas o desejar ou fantasiar é suficiente? Já me permite Eu permite ir desejar atrás dos recursos? Será? Desejar? Me faz ter motivação para ir atrás daquilo que eu preciso. Liberdade é a busca? Olha que louco, a gente saiu de opções. Uau! De onde veio isso? Eu acho. Liberdade. Liberdade de buscar ser quem você deseja ser. Eita caramba. Fez algum sentido isso aí? Achei interessante. Gostei. Saiu do comum da nossa área, né? Assim, de análise do comportamento. Mas agora tu vai ter que explicar isso. Pela análise do comportamento. Pela análise do comportamento. Como é isso? Que busca é essa? Qual é o antecedente, o consequente? Quero saber. Fazer análise funcional, não. Deixa eu pensar aqui, mano. O negócio veio assim, peraí, ainda não organizei. É o caminho, é os meios e não os fins. É isso, Rubim. Legal, todo mundo leu o Gold Diamond. Eu li um negócio em algum momento da vida. Achei bacana. Um negócio sobre de um experimento que ele fez que mostrou que isso eu fiquei interessada até em ler mais, porque olha que louco, experimento. Tem duas opções. Aí em uma opção já tem um reforço. Em outra opção tem mais duas opções e reforço em qualquer uma delas também. Essa aqui parece muito mais fácil, né? Parece que um organismo iria responder mais a isso aqui do que essa outra aqui que tem caminhos maiores. Mas os organismos, no experimento dele, escolheram essas que tinham opções, né? Que ele chamou de... Escolheram ter mais opções. Escolheram ter mais opções, mesmo que aqui fosse mais rápido de ter reforço. Não faz o menor sentido isso. Não faz, né? Mas o experimento dele mostrou isso, que aí ele chamou de escolha livre e escolha forçada. Os organismos tendem a optar pela escolha livre, muito mais do que pela escolha forçada. Faz sentido quando ele bota esse termo, né? Mas quais eram os animais? Qual era a espécie? Acho que era pombo. Pombo? É. Se eu não me engano, era pombo. Que ele discava discava. Sim, deve ser. Não conheço a etologia do pombo. Eu fiquei pensando que com o macaco faz muito sentido, porque o macaco é um animal que ele forrageia. Sim. Né? No orçamento comportamental dele, o maior tempo despendido ao longo do dia é em atividade de forrageio, é revirando tudo pela frente e pegando o que dá para comer. Será que um animal que não forrageia tanto? Será que, sei lá, deixa eu ver. O guariba, que é um folívoro, que ele só pega a folhinha que está mais perto dele e come. Será que ele ia se dar esse trabalho todo? Panda. Será que o panda não ia, cara? O panda, né? O preguiça, sei lá. Mas a gente ia. Eu fico pensando em mim. Na adolescência, o jogo que eu mais gostava, gente, eram jogos adventure. Que eu fazia o quê? Forrageava. Eu ficava o tempo todo ali pescando coisas que eu podia pegar e botar no bolso do personagem para poder ser usado mais tarde e recombinar. Eu passava horas fazendo isso. Horas e horas. Era o tipo de jogo que eu mais gostava. Que tinha várias opções de coisas para fazer. A gente é um bicho que gosta de opção, né? É só ver a gente
com o catálogo da Netflix. A gente Menina, passa a vida inteira. Vidas, escolhendo. Às vezes no final não vê porcaria nenhuma, a gente só quer escolher. A gente quer saber que a gente tem 1000 opções, não interessa se é ruim, se não interessa, se não gosta de nada. Mas tem lá opções, à sua inteira disposição. É um banquete de opções. Se é bom, se não é outra história, né? Mas você tem opções. E às vezes é mais atrativo ficar escolhendo no catálogo um negócio que nem é tão legal do que você ir naquele lugar certeiro assistir aquela programação. Não, mas no fim das contas, quem é que nunca olhou horas o catálogo e escolheu aquilo que já assistiu e sabe que vai gostar? Eu faço isso direto. Eu faço isso quando eu vou comer, cara. Todo lugar, cada lugar, eu já tenho uma coisa que eu gosto. Eu sei que eu vou pedir aquilo, mas eu sempre olho o cardápio todinho. E no final eu peço de ser. É a ilusão da... Mas eu ia ficar chateada se eu chegasse e não tivesse o cardápio. Eu chego lá, eu quero o cardápio. É a ilusão da liberdade, né? De que tu pudeste escolher. Mas já estava escolhido, né? Mesmo quando já estava escolhido, eu quero ter a liberdade de escolher outra coisa, se eu quiser. Vocês lembram daquele experimento que colocam, que medem, que comparam quantidade de escolhas, né? Em uma situação, eles apresentam 5 escolhas, por exemplo, na outra, trocentas. E acho que estão medindo satisfação, algo do tipo, né? E aí percebem que existe um número ótimo de escolhas, partindo de determinadas, qual é a palavra, Jesus? É induzido uma certa paralisia por escolha, assim, a pessoa fica mais ansiosa do que feliz por ter quando tem muitas opções. Quando tem muitas opções, algo do tipo. Interessante. E aí, enfim. Deve ser o que acontece no Netflix. São muitas opções e a gente não consegue escolher nada. A gente assinou o Prime agora. E aí tem menos opções, né? É muito fácil escolher lá. A gente já até começou uma série. A gente tem 2 séries. Muito mais fácil. Muito mais porque tem poucas opções, realmente. Eu gostei, inclusive. E é um catálogo que eu achei legal. Será que a gente vai ganhar alguma coisa do Prime por estar fazendo propaganda? Vocês já viram, acho que é Modern Love, acho que é no Prime. Já. Modern Love é no Prime? Eu já ouvi falar dessa série, eu não sei se eu já assisti, agora eu tô na dúvida. Não. Mas o que tem ela? Não é Netflix? Vale a pena. São episódios curtinhos falando sobre amores modernos, né? São várias histórias com amores fora da caixinha, assim, digamos assim, diferentes do habitual. Pessoas que, sei lá, talvez em outras décadas não teriam filmes, séries dedicados a elas, entende? A esse tipo de relação. Bacana. E desenvolve isso. E aí o final é muito legal, porque costura tudo. Achei bem bacana. Legal. E são várias histórias separadas, né? Aproveitando que a gente... Oi? Aproveitando que a gente está falando de Netflix, de série do Prime, a gente está assistindo Mr. Robot. A gente começou a ver no Prime, muito legal. E aí eu fiquei pensando o quanto que tem a ver também com esse tema de liberdade, né? Logo nos primeiros episódios tem algumas críticas ali sobre o quanto que a gente realmente tem escolhas, né? O quanto que existe todo um sistema que escolhe qual vai ser as nossas escolhas, né? Tipo isso, é Netflix ou Prime. Né? A gente tem uma infinidade de serviços de streaming. Alguém formatou isso e vendeu essa ideia, e aí a gente tem essas escolhas que não foram criadas por nós, não são aleatórias, né? Alguém criou escolhas para a gente fazer. Assim como alguém fez a curadoria dos catálogos, né? Na verdade, o que está no catálogo já foi pré-escolhido, pré-selecionado por outras pessoas para estar ali. O catálogo não dispõe todas as séries, todos os filmes que já foram feitos na história da humanidade, né?
ter uma curadoria ali, né? Selecionado quais vão ser essas nossas escolhas. Então, quanto que a nossa liberdade ela é independente da sociedade, ou ela é uma liberdade que é interligada, né, a outros parâmetros da sociedade onde a gente Inclusive, vive. a nossa escolha de assistir Mr. Robot é porque foi indicado por alguém do meu meio social. Então, já não tive, não fui eu que olhei o catálogo e sem conhecer nada, escolhi. Eu já tinha uma referência. E mesmo que eu escolhesse só sem conhecer, sem ter ouvido falar, teria sido a ver com outras escolhas que já foram feitas antes, né? Sei lá. Tipo, eu escolheria lendo a sinopse por conta da afinidade com o meu gosto. O gênero de série já é uma coisa que eu gosto, já é o que tá na minha história, enfim, vai embora. A descrição lá, um cara com ansiedade social, hacker. Claro que eu vou ver essa série. Gente, a série da minha vida era Monk. Amava Monk, porque ele era todo estranho. Eu gosto. O Psyche é um cara que finge que é o detetive paranormal. E ele é todo estranho também. Eu só gosto de personagens assim. Annie é uma menina com problemas. Com muitos problemas. Claro que eu vou escolher coisas assim. Inclusive, o Mr. Robot me lembra o Bandersnatch, aquele episódio interativo do Black Mirror. Viste, Ken? Não vi. É verdade. Tu nunca viste, viste? Ana Paula, esse? Eu vi várias vezes, eu fiz várias opções, e várias. E pra ver se você conseguiu fazer todas? Não, todas eu não sei, porque eu não tive saco, assim. Acho que eu fiquei 4 horas lá. Eu fiquei por aí, assim, também. Achando que eu tinha escolha, mas aí eu vi que tinha um padrão. E aí me desmotivou. Eu também fiquei desanimada. Eu queria que realmente tivessem várias opções, mas não tem. Logo no começo teve uma escolha que eu fiz, aí eu tentei negar 2 vezes. E aí ele não me deixou, ele me levou compulsoriamente para a escolha enfim, para seguir o fluxo da história. Aí perde a graça, né? Aí a gente descobre que a gente não tinha total liberdade de escolha. Como vendia a ideia. Podia ter sido melhor. Eles podiam ter enganado a gente melhor, né? Que nem as propagandas do Google fazem. Que nem o mundo, cara. O mundo engana a gente todo dia. Podia ter feito um esforcinho maior, eu acho. Não é tão difícil assim enganar a gente. Não é. Claro que não. A gente gosta da ilusão da liberdade. Será que a gente precisa criar ilusões de liberdade na nossa sociedade pós-industrial para a gente poder se manter funcional dentro dela? Eita. Se a gente pensar, né? A gente, enquanto um organismo na natureza, será que a gente era mais livre do que o modo de vida que a gente tem? Não sei. Hoje, em 2020? Não sei, porque não tinha muitos recursos, tinha muitos predadores, tinha uma insegurança. Acho que a gente tem uma sensação de segurança. Não quando a gente olha as notícias, né? Não, Riscos a gente continua correndo, a gente continua lutando pela sobrevivência. A gente nunca parou de lutar pela sobrevivência. A maioria de nós, réis mortais, pelo menos. Mas será que a gente tinha mais liberdade? O que a gente precisa hoje, para a gente sobreviver, a gente precisa contribuir com o sistema. Você quer comer, você não vai lá e caça a sua comida e coleta a sua comida. Você tem que produzir algo para a sociedade te paga e com isso você vai ter acesso ao alimento lá no supermercado, que foi outra pessoa que fez aquele alimento chegar até ali. E você precisa funcionar dentro dessa rede para poder sobreviver. De outros seres. A gente depende muito mais. Eu acho que a gente é muito mais interdependente nesse modo de vida. A gente tem menos liberdade nesse sentido. Eu mesma não vou conseguir produzir minha comida sozinha, né? O tomateiro até hoje não vingou. Ei, vai vingar.
Eu botei um pauzinho lá, ele vai vingar. Eu descobri qual era o problema. O bichinho não se sustentava, ele caía. Agora eu ajudei ele, olha só. Ele vai vingar. Mas, por exemplo, roupa, né? Se a gente for pensar em The 100, que a gente assistia, né? Eles ficaram 100 anos lá no espaço, eles não conseguiram produzir roupa, não tinha como. Não, eles não tinham matéria-prima, né? Não tinha matéria-prima para isso. Mesmo na Terra, depois que eles voltaram, como tinha muita guerra, muita coisa, também não tinham como construir. Eles não tinham recursos para isso, porque a luta pela sobrevivência priorizava outras coisas. Pois é. Então, vamos pensar que mesmo nossos ancestrais também talvez estavam lutando pela sobrevivência, não tinham condições de ter escolhas. Nunca a gente teve escolhas, realmente. Liberdade, a gente poder escolher os nossos próprios interesses e não da comunidade. Uhum. Mesmo que você não os realize, mas você conhecer os seus próprios interesses. Né? Se conhecer. Então, se eu sou livre, se eu me conheço o suficiente para fazer as minhas escolhas. Será que até para eu observar as escolhas é importante eu me conhecer? Talvez tenha um monte de... É aquela história, né? A porta fechada, mas um monte de janela aberta. Será que eu tenho... Se eu não me conheço, ver essas janelas? Acho que a gente é livre à medida que a gente conhece também o que nos prende, né? Onde estão as nossas amarras? A partir desse olhar, a gente consegue entender, olha, eu tenho que desamarrar isso aqui para esticar o pé mais para a direita, né? Eu tenho que desamarrar esse braço aqui para pegar outra coisa. Enfim. Eu estou lembrando agora não lembro quem falou isso, acho que foi o Viktor Frankl. Verdade é o espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse sentido de que, tipo, eu não sei de onde ele está falando e do que ele está falando, né? Da cognição, né? Seria, eu acho que esse espaço é proporcionado pelo autoconhecimento. À medida em que tu percebes o que acontece no estímulo à resposta, tu tens liberdade de agir de outra forma mediante aquele estímulo, digamos assim. Não, eu fiquei pensando aqui logo no começo da tua fala sobre identificar o que é que nos prende e tal. E pensando nessa coisa também do que eu falei da busca, da liberdade de você buscar o que lhe interessa e a questão do autoconhecimento, me remeteu justamente ao Gold Diamond, né? Quando ele fala sobre você conseguir identificar aonde você está, né? Como que está a sua vida. É justamente isso, de você conseguir identificar o que é que te prende, o que é que faz com que a sua vida seja da forma como ela é agora. Você ser capaz de conhecer o seu ambiente, depois de você saber conhecer a si mesmo, né? Na medida de saber o que é que você quer realmente da sua vida, né? Se isso é diferente de onde você está. E como que você chega lá? Como que você alcança isso que você quer e que você não tem agora, né? Para você conseguir viver a sua vida da forma como você deseja, você precisa reconhecer essas coisas, né? Você reconhecer o que é que você quer, saber os meios e saber onde é que você está, para poder linkar, né? Qual é o trajeto que eu vou fazer para partir daqui, da onde é esse estado que está a minha vida, para chegar naquele ponto que eu quero que a minha vida chegue. Será que isso tem a ver com liberdade, conhecer tudo isso? Sim mesmo. Então, autoconhecimento é liberdade, no fim das contas. Né? Eu não tenho escolhas se eu não tenho autoconhecimento. Disciplina e liberdade. Disciplina? O chão é fortaleza. Ter bondade e ter coragem. Sim. Liberdade é correr pelo céu.
Ninguém pescou essa referência. No céu tem palmeira. Que isso? Hoje tá todo mundo meio livre aqui, né? O que A acontece? gente tá livre demais hoje. Tá com muita liberdade criativa nesse podcast. Aham. Eu Alguém acho tem que fazer os créditos no final. Porra. Das referências. Acho que dá pra encaixar várias imagens no meio do podcast. imagens dos experimentos, será? Não, mano. Das referências, dos memes. Ah, eu não sei de meme, eu nem sei o que vocês estão usando eles, olha, desculpa. Pra mim era tudo vocês, não sabia que era meme. Eram músicas, mas tudo bem. Piorou. Gente, eu não sei de nada, isso não vai estar no podcast, só o que eu falo pra vocês.